Informação garante que o presidente Osmar Stabile está sendo pressionado para demitir o executivo de futebol Fabinho Soldado e que, inclusive, já existe um nome com possibilidades de ser o seu substituto. Finalmente, depois de pouco mais de um mês, Dorival Júnior poderá ter novamente a dupla de defesa considerada titular, Gustavo Henrique e André Ramalho. Se por um lado Dorival tem chances de ter novamente a dupla de defesa considerada titular, por outro lado o paredão Hugo Souza está com uma luxação no ombro e dificilmente jogará no final de semana contra a equipe do Vitória. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre problema para o treinador Dorival Júnior. Tem informação que garante que o Hugo Souza está com uma luxação no ombro e dificilmente vai enfrentar o Vitória no próximo final de semana. O Hugo Souza, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians. Jogador que chegou na temporada passada, absolutamente que trazendo muitas dúvidas em relação ao seu desempenho, não vivia um bom momento na carreira e o Corinthians, claro, muita pressão em relação a goleiros, saídas do Cássio e também do Carlos Miguel, então o Hugo chegou absolutamente trazendo dúvidas, deu tudo certo. Hoje, como eu disse, o Hugo é um dos principais nomes do atual elenco. No último jogo do Timão, que foi no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro, no finalzinho da partida em um lance com o adversário, o Hugo acabou caindo no gramado, ficou sentindo e o jogador, tivemos a confirmação que não trabalhou nos treinamentos da última terça-feira, 21 de outubro, e tivemos informações que o Hugo, na verdade, está com uma luxação no ombro, informações do meu timão, e também informações confirmadas pelo GE. Com isso, o jogador segue sendo avaliado nos próximos trabalhos. Corinthians treina nesta quarta-feira, dia 22, também na quinta-feira, dia 23, e na sexta-feira será o encerramento dos trabalhos. Se o Hugo não apresentar uma evolução nesses próximos dias, o jogador deverá ser cortado do jogo contra o Vitória, que será no sábado, e o seu substituto deverá ser o Felipe Longo. Então, vamos ficar aguardando e vamos torcer para que o Hugo consiga se recuperar. A minha opinião quanto a esse grande problema para o Dorival é a seguinte: primeiramente, estamos falando do goleiro titularíssimo, capitão da equipe, o Hugo, que sabemos a tamanha da confiança que ele passa para os companheiros. Então o Corinthians vive a expectativa de ter fora do próximo compromisso um dos seus principais jogadores. O Hugo, que antes do jogo contra o Atlético Mineiro ele já havia ficado fora, foi na derrota contra a equipe do Santos, ele que teve compromissos com a seleção brasileira e também estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem substituiu o Hugo naquele jogo contra o Santos foi o Felipe Longo. O Corinthians tomou 3 gols, mas na minha visão o Felipe Longo não teve culpa em nenhum dos gols. Então a tendência é que o Felipe Longo siga tendo oportunidades, ganhe mais oportunidades com o Dorival. Mas ainda temos 3 treinamentos, treinamento da quarta, o treinamento da quinta e o treinamento da sexta. Vamos acompanhar tudo certinho, como eu disse. Tomara que o Hugo consiga evoluir, melhore e esteja à disposição para o jogo contra a equipe do Vitória. Tem gente também garantindo que, na verdade, a lesão do Hugo é um pouco mais séria, é uma lesão de grau 2 que pode deixá-lo de fora entre 3 a 4 semanas, mas vamos aguardar se o Corinthians fará alguma confirmação oficial. E agora vamos falar sobre possibilidade do Dorival ter novamente a dupla de zaga considerada titular depois de mais de um mês. Se por um lado o Dorival, Corinthians, tem chances de não ter o paredão Hugo Souza no jogo contra a equipe do Vitória, conforme eu falei a vocês, esse jogo contra o Vitória pode marcar o retorno da dupla de defesa que é considerada a titular
dupla de defesa que no ano passado também foi a titular naquela reta final de Campeonato Brasileiro, onde vencemos 9 jogos seguidos. Estou falando do Gustavo Henrique e do André Ramalho. Eles atuaram juntos pela última vez na derrota do Timão para o Sport no dia 21 de setembro. De lá para cá, o André Ramalho teve um estiramento na coxa. O André Ramalho, por exemplo, perdeu o jogo contra o Flamengo, Internacional, Mirassol, Santos e o Atlético Mineiro no último final de semana, 5 jogos. E o Gustavo Henrique, na última partida, ele estava suspenso. Então, o Dorival tem grandes chances de ter os dois, porque o Gustavo Henrique é garantido o retorno dele, não participou do último jogo, como eu disse, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O André Ramalho já encerrou o processo de transição e deverá estar à disposição do treinador no jogo final de semana. Claro que temos as questões do ritmo de jogo e tudo mais, mas acredita-se que, mesmo assim, o Ramalho também deverá ser titular, então deveremos ter, depois de mais de um mês, finalmente a dupla considerada titular, Gustavo Henrique e André Ramalho. A minha opinião quanto a essa grande possibilidade do André Ramalho e do Gustavo Henrique estarem juntos novamente depois de pouco mais de um mês é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Corinthians que oscila no Campeonato Brasileiro, estamos falando de um Corinthians que não consegue ter 2 vitórias consecutivas e estamos falando de um Corinthians que toma muitos gols. Quando o André Ramalho saiu, ele ficou de fora pela primeira vez naquele jogo contra o Flamengo, que perdemos por 2-1. O Tioca acabou substituindo, não foi mal, o Tioca foi bem ao meu ponto de vista. No jogo seguinte, que foi contra o Internacional de Porto Alegre, o Dorival acabou optando pelo Kaká. O Kaká foi bastante criticado, principalmente pelo pênalti cometido e tudo mais. Então, o Corinthians acabou tendo oscilações no seu sistema defensivo. André Ramalho e Gustavo Henrique hoje são considerados jogadores titulares, são homens de confiança do Dorival Júnior. Ainda temos o Tioca, como eu disse a vocês, o Kaká e o Félix Torres, que não atua há mais de um mês. Então, se o André realmente estiver à disposição do Dorival, coisa que eu acredito que estará, sinceramente eu acho que o Dorival vai colocar os dois. Teremos novamente o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Eu particularmente gosto muito dessa dupla de defesa. Na minha visão, o Corinthians fica um tanto quanto mais seguro. Então eu particularmente vou torcer muito para que os dois estejam juntos novamente, ainda mais se de repente tivermos a ausência do Hugo Souza. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre pressão para cima do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, em relação ao Fabinho Soldado. Tem informação que garante que o Stabile está sendo pressionado para demitir o atual executivo de futebol e que inclusive já tem um outro nome que surge como possibilidade de substituí-lo para a próxima temporada. O Corinthians, estamos entrando em momentos decisivos dessa temporada. Posso dizer que estamos entrando na reta final dessa temporada de 2025. Corinthians que nesse momento temos ainda 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, restam 27 pontos a serem disputados. Corinthians necessita garantir a permanência na Série A da competição e em breve teremos jogos decisivos na Copa do Brasil, 2 jogos contra o Cruzeiro da semifinal da competição e absolutamente que estamos sonhando com o título da Copa do Brasil. Então, entramos em momentos decisivos, absolutamente que é um momento que nós gostaríamos que tivessem paz, tranquilidade para jogadores, comissão técnica trabalharem, mas infelizmente um clube que é dirigido da forma ao qual é o Corinthians, que tem 300 conselheiros, presidente, diretores, absolutamente que paz, tranquilidade são coisas bem complicadas. Pelas informações do GE, para se ter uma ideia, o Osmar Stabile está sendo pressionado para demitir o Fabinho Soldado. Para mim isso não é novidade nenhuma, eu sempre falei a vocês da questão do cargo estatutário, diretor de futebol e tudo mais. Só que, como eu disse, estamos em uma reta final. O Stabile sofre pressão de aliados para demitir o Fabinho Soldado e também tem informação que o Thiago Escuro, executivo de futebol que já trabalhou no Audax, naquela época que o Audax surgiu forte, também no Red Bull Bragantino, atualmente no Mônaco da França,
surge como sonho do Corinthians para 2026. Essa informação do Thiago Escuro é do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista. Então, o GE, essa informação que o Osmar Stabile está sendo pressionado para demitir o Fabinho é do GE, mas isso nem precisamos também ter confirmação de informação, isso é fato. Sabemos que na minha visão, dificilmente o Stabile vai terminar o mandato dele ser um diretor de futebol, e o Samir Carvalho garante que o Thiago Escuro. Então, nesse momento, podemos imaginar que sai Fabinho Soldado e chega Thiago Escuro. Mas aí eu falo para vocês, será que a troca do executivo de futebol vai resolver? Será que trocando o executivo de futebol no início da temporada, com todos os problemas, transfer ban, falta de dinheiro, vai resolver? Então, sinceramente, essas notícias, essas situações, na minha visão, é só para piorar ainda mais o ambiente. A minha opinião quanto a essas informações de que o Stabile está sendo pressionado para demitir o Fabinho Soldado e que o Thiago Escuro surge como sonho da diretoria para o ano que vem, é a seguinte. Primeiramente, a própria matéria do GE fala que o Stabile está sendo pressionado, mas o Fabinho tem o respaldo de todo o CT Dr. Joaquim Grava, inclusive dos atletas. E realmente o Fabinho tem respaldo dos jogadores. O Hugo Souza falou no final de semana, defendendo o Fabinho. Então, estamos falando de uma situação muito complicada. Para o ano que vem, o futuro é incerto? Absolutamente que sim. Não dá para ter certeza. Eu, particularmente, acredito que o Fabinho não ficará por questões políticas. Eu sempre falei a vocês do cargo de diretor estatutário de futebol. Na minha visão, a quantidade de votos que o Stabile teve na eleição indireta, eu particularmente não vejo como não ter negociado nos meios políticos o cargo de diretor de futebol estatutário. Então, volto a dizer, para mim, dificilmente o Stabile termina o mandato sem ter um diretor de futebol. Infelizmente, nesse momento era para estarmos falando das concentrações visando o jogo de sábado contra o Vitória, logo logo é jogo contra o Cruzeiro. Aí eu falo para vocês, essas notícias chegando no CT, porque absolutamente chegam, o Fabinho Soldado pressionado, o Thiago Escuro surgindo como sonho, o que isso ajuda? O que vai melhorar as coisas dentro do CT? E outra, tudo bem, demite o Fabinho Soldado, final do ano, vem o Thiago Escuro, diretor do Mônaco. Na minha visão, o Thiago Escuro só vai sair do Mônaco, ele tem contrato por lá, até 2026 ele só sairá do Mônaco com um baita de um planejamento, projeto de trabalho. Ele chegou a ser cotado no Arsenal da Inglaterra. Então, analisando administrativamente, se for nós torcedores falando, nós correríamos para ir para o Corinthians. Mas o Thiago Escuro é um profissional de mercado. Vocês acham que ele virá para o Corinthians com transfer ban? Falta de dinheiro. Então o que vai adiantar? Demite Fabinho e traz o Thiago Escuro. Ah, o salário do Fabinho é alto. O Thiago Escuro vai deixar a França para vir ganhar quanto aqui? Então, sinceramente, eu particularmente não entendo por que essas coisas surgem, mas quando se fala de Corinthians, se tratando de Corinthians, às vésperas de uma decisão, é isso que acontece. Para quê? Simplesmente para atrapalhar. É um absurdo esse tipo de coisa. Volto a dizer, sai Fabinho Soldado e chega Thiago Escuro para 2026, e o dinheiro? E o transfer ban? Aliás, os transfer bans serão pagos? Complicado demais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do paredão Hugo Souza? Será que realmente vai ficar de fora? E quanto a essa questão que envolve a possibilidade de nós termos novamente Gustavo Henrique e André Ramalho juntos. Vocês gostam dos dois atuando junto? Vocês acham que a defesa do Timão melhora ou não faz diferença? E sobre essa informação, Fabinho pressionado, Thiago Escuro sendo sonho, o que vocês pensam em relação a isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!